Muito bem, irmãos. Vamos então para Êxodo. Vamos ver se nós terminamos hoje os mandamentos. Vai dar? Tem que dar? Não tem que dar, mas vamos ver se dá. Mas nós estamos hoje no 10º mandamento, tá? Vamos abrir aqui em Êxodo 20. Hoje é o verso 17. Vamos todos ler juntos. Vamos lá? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os mandamentos, eles são muito claros, né? Talvez não cobiçarás, né? Já teria sido suficiente, mas o mandamento ele vem detalhando a mulher do teu próximo, o seu servo, sua serva, o seu boi, seu jumento, todas as coisas, né? Estava vendo um dicionário, cobiçar é desejar intensamente, é um desejo quase que incontrolável, né? Isso é a cobiça. Na teologia bíblica, né, entende-se o seguinte, né, uma definição. Cobiçar é possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Então a cobiça é algo que vai mais longe. Leva a pessoa a extrapolar os limites, a tentar obter aquilo que ela deseja de qualquer forma. Então a teologia bíblica define dessa forma. Agostinho, que viveu lá nos anos 350 da era cristã, por aí, ele definiu a cobiça como desejar mais do que é suficiente. Eu querer mais do que eu preciso. Isso seria uma cobiça na visão de Agostinho. Em Gênesis 3 nós podemos ver as características da cobiça. Então vamos lá, em Gênesis 3, versículo 6. Né? Gênesis 3, versículo 6. Quem chegar lá pode ler para nós. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele. Muito bem, então a cobiça no coração de Eva, ela estimulou a Eva a alguns passos. Primeiro, a gostar, né? A cobiça, ela gostou daquele fruto, né? Ela viu que a árvore, diz lá, né, que a árvore era boa para se comer, então apelou para o gosto, é um estímulo. Primeiramente o gosto. Segundo, afetou os olhos dela, né? Ela diz assim, o seu olhar, agradável aos olhos. E também vem aqui o desejo que afetou a mente dela, né? Diz lá, e de árvore desejável para dar entendimento. Então gostou, olhou, né? Aos seus olhos foi agradável e na sua mente aquilo lá foi muito interessante, era algo muito desejável para ela. Então isso trabalhou nela de tal maneira que nós sabemos o resultado do que isto aconteceu. Esses 3 estímulos produzidos pela árvore dominaram a resistência de Eva e ela cedeu à tentação. Então a cobiça, ela chega como um desejo simples, como algo que a gente quer, e aquilo vai tomando conta do coração da gente, e se a gente não vigiar, aquilo vai crescendo e vai tomando proporções tão grandes que perde o domínio, que perde o controle. E Eva aqui cedeu à tentação.
É interessante considerar ainda o texto de Êxodo 34, versículo 24. 34, versículo 24, ainda sobre essa questão da cobiça. 34, Êxodo 34, 24. Porque lançarei fora da fonte e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra pelos filhos, para comparecer da presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Isso daí é um texto muito interessante, para nós entendermos o que está acontecendo aí. O povo judeu, eles tinham 3 festas que eles participavam. Aliás, essas 3 festas é uma convocação, eles deveriam participar, eram festas religiosas. O que acontecia? Essas festas religiosas, elas aconteciam em Jerusalém. Ali era o centro, era a capital, era o centro religioso, ali é a cidade onde tudo acontecia. Com isso, o que ocorria? Quando chegava na época das festas, o povo se dirigia para Jerusalém em romarias. Ora, qual é o perigo disso? Que preocupação isso traria ao judeu, ao religioso? Olha, eu vou deixar minha terra, vou para Jerusalém. Naquela época ninguém ia de carro, de avião. Aqui eram romarias que às vezes, semanas antes da festa, o povo já estava em romaria para chegar em Jerusalém a tempo. E a terra que ficava? Como que isso ia... quem iria cuidar? E aí nós vemos Deus garantindo. Às vezes nós temos medo de fazer algumas coisas para Deus, porque algo vai ficar desprotegido. Quantas vezes deixamos de servir a Deus em algumas coisas, participar de algumas coisas, porque algo vai ficar desprotegido? Pelo menos nessa época Deus está segurando para o povo, pode ir para a festa. Por quê? O Senhor diz aqui, porque ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor. Isso mostra o seguinte, Deus, ele tem o domínio do coração do homem quanto à cobiça. Deus tem domínio sobre tudo, inclusive sobre o coração do homem quanto à cobiça. Entretanto, isso o fato de ele ter o domínio não significa que nós não vamos cobiçar. Não significa que nós, por conta desse domínio de Deus, nós não vamos ter esse problema. Vamos ter. Nós temos que dominar. Deus tem o domínio? Tem. Deus pode impedir? Pode. Deus pode interferir? Pode. Mas muitas vezes ele não interfere. Aqui apenas um texto para mostrar que o Senhor tem o domínio sobre essa cobiça. E nós deveríamos ter. Por quê? Há um mandamento. Quando vem um mandamento como esse, significa, olha, nós como homens somos inclinados a isto, mas tem um mandamento que me é colocado na frente, é como um sinal vermelho que diz, não ultrapasse este limite. Há uma ordem, há um mandamento, não cobiçarás. Então, Deus tem esse domínio, mas nem sempre ele interfere. Ele pode interferir? Pode. Quantas vezes, nesse contexto que ele está dizendo ao povo, ele interferiu e ninguém cobiçava a terra do judeu. E na verdade isso é tudo, né? Era bom que ninguém cobiçasse o nosso carro, ninguém percebesse o nosso carro em lugar nenhum, ninguém percebesse a nossa casa, ninguém percebesse com maldade tudo aquilo que nos diz respeito. Mas nós sabemos que o homem está sujeito a isso e até por isso que há aqui um mandamento. Esta fraqueza atinge diretamente o nosso próximo. Tanto é que o mandamento diz lá, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí vem tudo que diz respeito ao próximo. A sua mulher, o seu marido, seu jumento, tudo. O boi. A gente vai falar, bom, para mim boi, jumento não tem. Mas aqui, a questão aqui não é jumentos e bois, é aquilo que pertence ao meu próximo. E isso eu não tenho direito. Nem coisa alguma, né? Nem coisa alguma. Ah, mas o alfinetinho, nem coisa alguma.
Aí, dona Lula. Muito bem. Então, essa fraqueza atinge diretamente o nosso próximo. Ao invés de nos alegrar muitas vezes com o seu sucesso, com aquilo que ele possui, quer materialmente falando, afetivamente falando, nós passamos a desejar descontroladamente o que ele possui. Então, isso é algo que pode tomar conta do nosso coração. E nós precisamos, à luz do mandamento, vigiar, estarmos atentos, estarmos vigilantes nesse sentido. A força desse sentimento pode levar o homem a variadas reações. Vamos ver lá Números 11, 4. Números 11, versículo 4. Nós vemos aqui os israelitas estavam no deserto. Aqui uma descrição deles no deserto. Versículo 4. O que diz lá? Eles desejaram de tal maneira, eles estavam lembrando das coisas do Egito e eles desejaram tão intensamente que eles estavam chorando por isso. A cobiça, o desejo intenso, né? Diz aqui, ter grande desejo, né? Um desejo descontrolado das comidas dos egípcios, e isso fez com que eles chorassem. Então, muitas vezes, a cobiça é algo tão grande e tão forte no coração do homem. Às vezes nós não temos nem noção disso, nós não vivemos, talvez, graças a Deus, não vivamos nessa intensidade de desejo, mas a cobiça leva o ser humano a essa atitude, né? A se desmoronar. Então, eles choraram aqui por causa das comidas que eles lembravam lá do Egito. Mas vejam que coisa interessante. Segundo Samuel 13, versículos 2 a 4. Segundo Samuel 13, 2 a 4. Pode ler alguém. Quatro. Vejam só, né? Ele estava cobiçando a própria irmã. A situação lá, que o Amnon, que era o filho mais velho, era o herdeiro do trono, Amnon. E ele estava de tal maneira desejando Tamar, que era a irmã por parte de pai, né? Ele estava de tal maneira desejando que olha a situação aqui descrita, né? No versículo 2 diz que ele angustiou-se por ela a ponto de adoecer. Essa cobiça, esse desejo incontrolável, isso que foi tomando conta da mente do coração de Amnon, fazia ele adoecer. E aqui é interessante que aqui diz o amigo dele, mas é tio, né? Esse Jonadab é primo, na verdade, é filho do tio, que era Simeia, irmão de Davi. Então era primo dele, com quem ele convivia, e ele dirige essa palavra no verso 4. Porque tanto emagreces de dia para dia. Ele estava emagrecendo. Essa cobiça era algo tão forte na vida dele, no coração dele, que ele emagrecia.
Às vezes as pessoas ficam tão angustiadas por um objetivo, por um alvo, por alguma coisa, aquilo começa a crescer e tomar conta do coração, da mente, do pensamento, se torna uma preocupação, um motivo de ansiedade constante, aquilo começa a fazer mal para a pessoa, começa a adoecer. E é o que estava acontecendo aqui com Amnon, filho de Davi. Vemos ainda que conduz aqui ao adultério, citando lá o caso lá de Davi, que quando viu Batseba, ele estava num contexto em que todo mundo foi para a guerra, Davi ficou no palácio. Aí ele começa a olhar em volta, não tem o que fazer, começa a olhar em volta, aí ele vê Batseba tomando banho, e ele cobiça, ele deseja, ele é o rei, e pede para que tragam ela até ele. E nós sabemos os desdobramentos disso, do que deu essa cobiça de Davi, né, que levou ao adultério. A cobiça gera desgosto a ponto de perder o apetite. Precisamos ler, nos lembrando lá de Acabe. Lembram Acabe? Do lado do palácio dele tinha uma vinha, né? Vinha de Nabote, era o vizinho do rei. E o rei desejou aquela vinha, porque olha, eu vou juntar aqui ao meu terreno, a minha vinha vai ficar então mais. E ele desejou de tal maneira comprar e foi falar com Nabote. Nabote falou: não, eu não posso vender a herança dos meus pais. E a Bíblia descreve, isso está lá no livro de Reis, capítulo 21, descreve que Acabe foi para casa, deitou, virou o rosto para o lado, ficou ali deprimido por conta disso que ele queria e não conseguia, e no fim foi a esposa, a Jezabel, que acabou criando uma situação, mataram ele e mataram Nabote, né? Armou uma situação, condenou Nabote lá e ele acabou ficando com a vinha. Então a cobiça é algo que a gente às vezes dá outros nomes à cobiça, mas a cobiça é isso, eu desejar alguma coisa que não me pertence, que é de outro, que eu não tenho direito. E a cobiça não é só um desejo, desejo é uma coisa mais comum. A cobiça, quando se trata de cobiça, é algo intenso, é algo que leva para o mal, é algo que a pessoa perde o domínio, perde o controle daquilo que daquilo que é seu limite, a pessoa extrapola. Então, cobiça é algo que vai por aí. Para Tiago, a cobiça, na verdade, ela é a fonte incubadora do pecado. Vamos ver lá Tiago, capítulo 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Quem chegar lá pode ler para nós. Cobiça, né? A cobiça, esta o atrai e seduz. Então essa cobiça seduz a pessoa, leva a pessoa a admitir o pecado e por fim leva à concepção do pecado. Então é a fonte incubadora. Então começa com a cobiça, com esse desejo intenso que vai aumentando, que vai descontrolando e levar a pessoa ao pecado. É aí que acontece os roubos, é aí que acontece a violência contra alguém, é aí que tantas coisas acontecem por conta da cobiça, é aí que as pessoas acham que se todo mundo tem uma coisa, porque ela também não pode ter.
E a pessoa vai perdendo o senso de limite com respeito a isso. Mas como reagir à cobiça? Como reagir a isso? Então vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, tomar posições pessoais. Vamos lá. Salmo 131, versos 1 e 2. É interessante que Davi, lá em alguns capítulos de Samuel, ele não resistiu à própria cobiça, mas ele tinha o conceito correto de como deveria agir naquele momento, mas não agiu. É como se você tem uma fórmula muito boa para determinado problema. Só que um dia você passou pelo problema e não usou a fórmula. A não ser que Davi tenha descoberto essa fórmula depois da situação. Mas ele, nesse salmo, ele deveria saber como tratar da situação dele com respeito a Batseba. Vamos lá, 1 e 2 do Salmo 131. Pode ler alguém. Não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para. Ou seja, o que precisava ser feito numa situação de cobiça? Se cala, faça calar sua alma. Faça calar o coração, faça calar sua mente, aplaca o desejo. É isso. É que nós não queremos fazer isso conosco porque é muito penoso. Eu dizer para mim mesmo, você não pode. Isso não cabe a você. E o nosso ego, ele resiste a essa repreensão, a essa oposição. Mas à luz do Salmo, o que Davi entende que devia fazer e que nós precisamos fazer? Faça calar a sua alma. Sua alma deseja? Fica quieta, alma. Isso não é para você. E é interessante que no final do Salmo ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Ou seja, isso não é, espere em Deus. Espere em Deus. Não tenta você mesmo resolver. Cale-se, alma. É isso que essa é a tônica. Ele vai, no verso 1, parece que ele fala até, ele vai descrevendo, né? Não é sobre o meu coração, não ando à procura, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, não ando à procura de nada, eu não cobiço nada. Pelo contrário, fiz calar a minha alma, mas tem coisas que é mais difícil. Mas o desafio é você calar sua alma diante da cobiça. Por quê? Porque a cobiça é algo que vai tomando conta de você. É você que tem que agir. É você que tem que vigiar. É você que tem que dizer não para si próprio. Não tem outro jeito. Outra coisa, pedir a Deus que o livre da cobiça. Isso implica identificar a presença da cobiça e repudiá-la como pecado. Salmo 119, verso 36. 119, verso 36. Salmo. Pode ler alguém. Muito bem. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, a tua palavra, ao teu ensino, e não a cobiça. Senhor, não deixa que meu coração se volte para isso. Oração. Consciência da presença da cobiça. Essa luta. Um outro ponto. Se submeter ao domínio do Espírito Santo. Lá, Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Pode ler alguém.
cobiça brota da carne, do coração do homem. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, vai começar o quê? Uma luta. O Espírito Santo vai interferir, mas a carne também vai reagir. E aí então Paulo fala sobre essa luta, né? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então tem que haver aqui uma resistência. Eu tenho que cada dia me deixar guiar mais pelo Espírito Santo, para que a cobiça não tome conta do meu coração. Apenas uma observação: é importante a gente diferenciar o que é admiração e o que é cobiça. Mas dependendo da intensidade, né, dessa admiração, desse desejo, aquilo acaba se tornando uma cobiça. Tudo começa com, né, um dia passar lá naquela loja, ver vou usar o tênis, né, ver aquele tênis, nossa, esse tênis. Aí passa todo dia em frente à loja, o tênis está lá, o desejo vai crescendo, vai se tornando uma cobiça. Chega um dia que eu digo, eu preciso comprar, preciso arrumar esse tênis. Tomou conta do coração já. E isso você põe em qualquer objeto na vida, pode ser um posto lá no seu trabalho, seja o que for. Passa a ser o seu alvo de vida. A cobiça, o desejo intenso tomou conta de você. O perigo é que pode chegar uma hora que você extrapola os limites para chegar e obter aquilo que o coração deseja. Então a cobiça é algo que vai tomando conta. As palavras dos mandamentos tiveram início. Dos mandamentos, nós vemos que tiveram início lá no versículo 1 do capítulo 20, né, de Êxodo. É lá que começam as palavras dos mandamentos. E elas foram ditas pelo próprio Deus. Vamos lá, Êxodo 20, né? Diz lá o versículo 1: então falou Deus todas estas palavras. Então começa ali, Deus vai ditando as palavras. E o versículo 18 revela o clima, né? Revela o clima. E agora nós já estamos saindo dos mandamentos, já estamos caminhando agora, já passamos o 10º mandamento. E as palavras, e o verso 18 revela o clima em que essas palavras foram ouvidas. Tá? Estamos indo já para frente. Cobiça, já falamos, a situação que provoca, como tratar, como reagir. Seguindo o texto bíblico agora, verso 18. Pode ler alguém? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte gigante, e o povo observando se estremeceu e ficou. Muito bem, esse verso revela o clima. Porque enquanto nós estamos estudando os mandamentos, não matarás, não faz isso, não faz aquilo, não dirás. Mas nós não estamos vendo o que está acontecendo naquele ambiente em que essas palavras estão sendo ditas. O verso 18 já mostra o ambiente, né? Como que era o ambiente? Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. Ou seja, era um ambiente extremamente assustador. Eles não estavam ouvindo essas palavras como nós estamos ouvindo aqui, sentados ouvindo as palavras, os 10 mandamentos. Tá? Não! Isso estava sendo dito num ambiente aterrador. Um ambiente, hoje, às vezes, nós não vivemos isso, graças a Deus, mas num ambiente de guerra o seu coração dispara. Seu coração dispara. Não sei se você já tiveram os joelhos trêmulos de temor diante de alguma situação. Nós talvez nunca tenhamos passado por isso.
Mas o povo, enquanto eles estavam ouvindo os mandamentos que o Senhor lhe estava dando, o ambiente era esse: trovões, os relâmpagos, o clangor de trombetas e um monte fumegante. Tudo era assustador. Tudo gerava ali um clima. E nós vemos aqui que o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Nós sabemos que antes o Senhor tinha dito uma coisa para Moisés: olha, Moisés, põe um limite ali, o povo vai ficar junto do limite, mas ele não deve ultrapassar esse limite. Eles estavam lá no sopé, lá na parte baixa do monte. Mas o povo, pelo que a gente entende aqui, o povo se afastou até mesmo do limite que Deus tinha dado. O povo se estremeceu e ficou de longe. Eles ficaram distantes desse limite. E aí nós vemos que ele dirige aqui uma palavra para Moisés. Podemos ler do 19 agora até o 21. Pode ler alguém. Muito bem, então nós vemos aqui que diante dessa situação aterradora, nós não imaginamos como que era essa voz que eles ouviam. A gente, às vezes nas noites, nos dias de tempestade, tem gente que os trovões por si só, já faz a pessoa, tem uns que dão até um pulinho aí, tem que dar um gritinho talvez aí. Mas era alguma coisa forte. Eles ouviam os trovões, os relâmpagos, e esse clangor de trombeta. Não era alguma coisa comum. Um monte fumegante. Alguns comparam essa situação a um vulcão que está prestes a entrar em erupção, quando a terra começa a tremer. Então eles estavam nesse temor, eles estavam dentro dessa realidade. Eles não queriam, eles temeram ouvir a voz de Deus. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. A voz que eles ouviam devia ser alguma coisa tão forte que dava a impressão que causava temor, insegurança, medo de morte. De tão forte que era. Não era sem objetivo. Deus não faz as coisas por capricho. O Senhor tem objetivo em todas as coisas, em todas as formas, a maneira como Ele conduz. E o fato é que isso imprimia no povo um temor, um medo muito grande. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Ou melhor, fala você com a gente, Moisés, para que nós não ouçamos a voz de Deus e nós não venhamos, por conta disso, a morrer. E no versículo 20, então, vem uma coisa interessante, Diz aqui, Moisés diz para o povo: não temais. Mas vejam que coisa interessante. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós. Não temais, mas Deus veio para que o seu temor esteja diante de vós. O que Moisés queria dizer com essa situação? Segundo Moisés, eles não deveriam ou estranhar o sentimento de medo que os estava envolvendo. Eles não deviam estranhar esse sentimento, Não deviam estranhar. Por quê? Porque o temor que eles sentiam ali era um temor benéfico. Esse temor a Deus era algo benéfico para eles. Esse temor que eles talvez quisessem, nós não queremos ter esse temor em relação a Deus. Mas o que Moisés está dizendo é o seguinte: vocês precisam ter esse temor a Deus. Por quê?
Está lá no versículo 20 mesmo. Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Isso foge à moderna psicologia. Moderna psicologia, não. Você não pode, o filho não pode se sentir alguma força, alguma autoridade muito forte do pai. É a moderna psicologia. Você não pode dizer para o seu filho que se ele andar fora da linha, você vai dar uma correção nele. Não pode. Deus não está usando aqui de psicologia humana, como a nossa mente que se julga sábia, acha que sabe o que é melhor. Toda essa situação que nós lemos lá, essa descrição de um monte fumegante, relâmpagos, calor de trombeta, aquilo que assustava, aquilo que gerava esse sentimento, na verdade, Moisés está dizendo, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que vocês tenham de fato esse temor com respeito a Deus. Porque é esse temor que vocês vão ter a Deus que vai evitar vocês de pecar. É isso que o Senhor está ensinando, que a palavra está nos dizendo aqui. Isso era algo benéfico. Esse temor a Deus iria protegê-los do pecado. Quando o homem perde o temor a Deus, ele não tem por que resistir a isso, por que resistir àquilo, por que evitar esse caminho, por que evitar aquele. Não há temor de Deus. Mas quando ele tem temor a Deus, ele fala, eu não posso entrar por aqui, porque eu sei que se eu entrar, o Senhor vai me corrigir. E a Bíblia diz que Deus corrige, porque lá em Hebreus diz que Deus corrige e açoita ao filho a quem Ele ama. Então eu sei que Deus vai tratar de mim como um filho, com disciplina, com correção. O temor a Deus nos poupa do pecado. O temor a Deus nos livra de experimentar muita coisa que vai nos fazer mal. O temor a Deus era algo que ia fazer bem, ia ser saudável, a fim de que não pequeis. Esse temor era para proteger, para contribuir, para que eles fossem obedientes aos mandamentos todos que eles tinham acabado de ouvir. Se não há temor, por que não mentir? Se não há temor, por que não adulterar? Se não há temor, por que ficar resistindo à cobiça, essas coisas? O temor ia contribuir para que eles obedecessem a Deus. Fala, Douglas. Porque quando você diz, olha, não é para você, acabou. Agora, enquanto você fica alimentando que isso pode ser, você não tem paz, né? Até Davi ficou desesperado quando ele tomou conhecimento de que o filho dele, filho do pecado lá com Batseba, que ele iria morrer. Ele ficou desesperado. Ele jejuou, ele entrou, ele ficou ansioso, ele ficou numa situação difícil. O que aconteceu depois quando ele percebeu que o filho morreu? Morreu, acabou. Quando eu digo para mim, isso não é para você, acabou, fim de papo, e eu faço isso calar,
acabou a luta, acabou o desespero, a ansiedade, acabou a expectativa, porque já está resolvido. Mas quando eu alimento, quando eu for alimentando, isso vai crescendo, isso vai tomando conta. É a cobiça, que como diz Tiago, esta o atrai e seduz, e aí concebe o pecado. É uma luta, é uma luta mesmo. Fala, Miguel. Pastor, quando se perde a pessoa fica farejada, né? Ela não pensa. Até nós temos um assunto lá no boletim da semana passada, devocional, é a inconsequência. Ela passa a ser inconsequente. Ela não pensa no resultado. Porque ela não tem temor de Deus. Ela não conta com a correção, com a disciplina, com o tratamento. Então, a falta de temor conduz o homem, proporciona ao homem, fica mais fácil o homem desobedecer. Um filho que não tem respeito, que não tem sequer a expectativa de que o pai vai disciplinar ele se ele errar, esse filho não vai se segurar de muita coisa. Agora, se é um pai rigoroso, se você fizer, você vai prestar conta. Você pode fazer, mas você vai dar conta disso. Nós vamos conversar, e conversar mesmo. Ele pode fazer uma vez. Na segunda vez, se o pai corrigiu direitinho, na segunda vez ele vai pensar mais antes de fazer. É Deus que nos conduz dessa forma. Se eu tenho uma fórmula diferente na minha mente, se eu acho que eu sou mais inteligente, eu tenho uma ideia melhor, acabou. Mas a palavra está aqui. Então nós precisamos considerar nesse aspecto. Então, segundo vemos aqui, esse temor a Deus era algo benéfico, iria protegê-los, iria contribuir para ser obediente. Às vezes, eu penso que tem filhos que mais tarde podem chegar para os pais e falar: pai, se o senhor tivesse me corrigido mais, eu não teria feito tanta coisa errada. Eu ia obedecer e não ia fazer o que eu fiz e fazer o que eu faço. Então Deus é um pai que ama e disciplina. E Ele diz que é porque Ele ama que Ele disciplina. Tem gente que pensa que é porque ama que não precisa disciplinar. Deus fala não. Deus corrige ao filho a quem Ele ama. E ainda diz, se você está sem correção, então você já não é filho. Um filho é corrigido. O que nós estamos vivendo na nossa geração de homens inconsequentes, infelizmente políticos, filhos de políticos, e que vivem fazendo tudo o que fazem, são inconsequentes. Sempre dá certo, sempre as coisas acontecem como eles querem. Então, por vezes nós somos fruto de uma geração que foi nos conduzindo a isso. Muito bem. Por vezes, é importante a gente enfatizar uma coisa. Por vezes nós tentamos explicar esse temor a Deus. É comum. A gente fala em temor a Deus, alguém logo, olha, é um respeito a Deus. Muita gente se levanta, não, peraí, não é temor a Deus, é um respeito a Deus, né? E dá uma aparência assim interessante. Dizemos ser respeito ou algo semelhante, tentando evitar o sinônimo medo. Por quê? Porque afinal, ter medo de Deus soaria estranho. Ter medo de Deus não soa bem. Mas a Bíblia fala com clareza em temor a Deus.
em temor ao Senhor. A Bíblia fala com clareza: contudo, as palavras hebraicas e gregas referentes a esse termo expressam exatamente o sentimento que nós pretendemos justificar. Nós temos medo de dizer que o homem tem que temer a Deus. Não. Mas é o que a Bíblia diz. Você não consegue mudar a história aqui. Você não tem como aliviar aqui os termos, quando depois da visão que eles tinham, aquele clima que aterrorizava, e Moisés vem e diz: Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja dentro de vós, a fim de que não pequeis. Você não tem como aliviar esse temor. Então nós vivemos uma sociedade que esse conceito de você ter, não pode temer, porque você peraí, isso daí eu posso pensar quando eu estou aqui com outro homem comigo, com outro ser humano comigo, mas nós estamos diante de Deus. Um Deus que lá no Novo Testamento diz: horrível coisa. É o autor de Hebreus que diz: horrível coisa é você cair nas mãos do Deus vivo. Está lá. Não é diferente. Temor a Deus é temor a Deus. A palavra temor foi traduzida para a língua grega. Então, por exemplo, lá diz que a palavra do Senhor se multiplicava, e quando as pessoas viam os milagres, quando as pessoas viam a disciplina que veio lá sobre Ananias, sobre Safira, porque mentiram ao Espírito, quando eles viam tudo isso, sabe o que a Bíblia diz? Diz que eles temeram ao Senhor. Sabe qual é a palavra grega para temer? Eu já falei isso aqui, quem tem uma memória legal lembra. O que é a palavra grega? É o verbo phobeomai. Sabe do que vem? Vem de fobia. Medo. Temor a Deus. Se nós temêssemos a Deus, puxa vida. Imagina um povo de Deus, os cristãos, que temem a Deus. Os cristãos que estão lá a gente sempre lembra deles, né? Que estão lá no Planalto, tementes a Deus. Os cristãos em todo lugar, tementes a Deus. Nós não expressamos temor a Deus nem nos nossos relacionamentos na igreja. Se nós temêssemos, nós íamos nos relacionar diferente. Se nós temêssemos a Deus, a gente ia ser mais crente. Mais crente. Mais consagrados. A partir dessa situação, Moisés se aproxima de Deus para ouvi-lo, né? Vemos aqui que o povo ficou de longe, né? Moisés, porém, diz aqui o verso 21, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés então se aproximou de Deus para ouvi-lo. Pelo menos uma coisa em toda essa cena ficou certa. O povo, diante de todo esse quadro, acabou reconhecendo a autoridade mediadora de Moisés, né? O povo que tinha tanta luta, tanta dificuldade, tanta resistência, eles acabam cedendo e entendendo que Moisés deve ser o mediador deles. Isso está aqui no versículo 19, quando eles mesmos disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então, eles entenderam: olha, é melhor que Moisés traga para nós aquilo que Deus quer falar. Nós vamos parar por aqui, versículo 21. Semana que vem nós continuamos.